Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, pedido de jogador do Roger Machado, novo reforço do São Paulo, atualização também do Thiago Maia, tem também atualizações envolvendo a situação do Arboleda, que ainda está gerando muita polêmica, não tem nada definido ainda, expulsão do Douglas Schwartzman e da Mara Casares finalmente no São Paulo, temos novidades ruins em relação ao Pablo Maia, né? Temos também o Roger Machado está desgastando os jogadores no treino, tudo isso e muito mais, temos volta também de jogador, tudo isso e muito mais, vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, porque nós temos muita coisa pra falar. O São Paulo tem uma situação indefinida ainda com o Arboleda, agora tem uma novidade espetacular, né, que não dá pra saber se será realmente isso, mas o São Paulo pode pedir até 600 milhões de reais pelo Arboleda. Te digo, como assim? São Paulo acho que não vai pedir isso, né? Mas seria uma questão da barganha na rescisão, né? São Paulo negocia a rescisão contratual do Arboleda e poderia jogar essa daí de justa causa, pedir a multa integral pro Arboleda. São Paulo se movimenta para fazer isso e aí teria sido onde o Arboleda chegou e teria dado uma declaração polêmica, né? Se vierem para cima disso, eu vou falar o que eu sei da diretoria. É uma verdadeira briga de faca em relação a isso, né? Então, São Paulo, agora, eu não acho que vai chegar nesses valores, né? Não vão chegar nesses valores, acho difícil, né? Só que agora virou uma briga de faca entre São Paulo e Arboleda pra um querer defender mais o seu lado. Vamos ver como é que vai ficar essa rescisão, tomara que seja o melhor pro São Paulo em relação a isso. A Arboleda saiu da forma que saiu, pela porta dos fundos, né? Independente do que aconteceu ou não, ninguém nunca vai saber, mas assim, também já deu no culhão, né? Toda essa história do São Paulo, do Arboleda. São Paulo que busca a rescisão imediata com o jogador, nunca mais vestirá a camisa do São Paulo. E aí vem uma informação, não, na verdade não chega nem a ser uma informação, mas é uma conversa, pode não ser tão, pode ter verdade nisso aqui, mas não tô questionando quem passou isso ou quem não passou, é que não chega a ser uma informação muito concreta, mas o Igor Vinícius, nosso ex-jogador que tá lá no Santos, estaria meio que fazendo um meio de campo, né, estaria ali fazendo um meio de campo por Arboleda ir pro Santos. Ele deve estar falando pro Santos, o Arboleda lá atrás pra ele trabalhar aqui. Santos que vive um péssimo momento, né? E o Igor Vinícius deve ter falado isso, deve ser fácil ali, vai lá, o São Paulo tá querendo rescindir agora. O Igor Vinícius já conhece o Arboleda de muitos anos, devem ser muito amigos, né? O Igor Vinícius do Arboleda pela quantidade, né? Pela carga de tempo que trabalharam, que ficaram no São Paulo. E aí o Igor Vinícius estaria intermediando uma possível ida pro Arboleda pro Santos. É possível? Mas também não tem nada concreto em relação a isso. Então, o que tem de concreto é que o São Paulo corre para assinar a rescisão, para já acertar tudo em relação ao Arboleda. E eu acredito que o Arboleda também queira resolver tudo isso com o São Paulo. É isso que está acontecendo. Só que tem muita polêmica em relação a isso. Parece que tem coisa, aparentemente tem coisa estranha, esquisita entre as duas partes do acordo. Não do acordo, não do contrato, mas aparentemente como as coisas foram conduzidas quando o Arboleda era, né? É ainda, mas quando ele estava de forma ativa, de forma normal ali, jogando pelo São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, eu sempre vou atualizando vocês. Galera, novidade espetacular, Douglas Schwartzman e Mara Casares foram expulsos do São Paulo, né? Isso é uma coisa muito boa, porque nós sabemos, né? Sabemos que e tem mais, né? Tem mais pessoas ali. Mas nós sabemos que esses dois aí não serviam, né? Não precisa vir uma história, um escândalo igual a desse do camarote pra saber que não servem. Por exemplo, o Outen Aires. Ainda não apareceu nenhum escândalo em relação ao Outen Aires no São Paulo, mas a gente sabe que ele não serve pra estar ali, né? Então, a limpeza precisa continuar acontecendo, mas isso é uma novidade muito boa, né? Tivemos umas saídas assim que, olhando daqui, é muito positiva, né? Belmonte, Casares, Márcio Carlos Magno,
Dedé, agora o Douglas e a Mara, uma limpezinha boa, hein? Falta muito? Falta, ainda precisa melhorar muito? Precisa, mas uma limpezinha boa pra comemorar demais, né? Vamos sempre torcer pelo melhor. Quando envolve essa politicagem, essa questão interna do São Paulo lá, me dá nojo, né? Eu não gosto nem de falar aqui, me dá nojo, mas... Vamos torcer para dias melhores, né? Coisas boas finalmente estão acontecendo em relação a isso. A essa galera aí que sequestrou o São Paulo, né? De forma assim absurda. Mas isso pelo menos nós podemos comemorar neste momento. Acho que dá pra gente comemorar demais em relação a isso, porque são duas expulsões necessárias, né? Que não precisaria ter o escândalo. O escândalo é só o motivo, né? Do camarote lá, aquela conversa, aqueles áudios ali grotescos, né? Grotescos. Inclusive, eu vi muita similaridade, né? Eu vi uma coisa muito parecida no jeito do Douglas Schwartzman falando no áudio, né? Que é assim, uma coisa assim assustadora. Eu vi uma situação muito parecida do Casares falando com o Marco Aurélio Cunha, isso num áudio que eu disponibilizei aqui, quando ele liga, acho que foi no Mesa Redonda, e aí ele tá, o Casares, naquele momento nós não sabíamos, mas acho que foi 2012, 2013, foi algo mais ou menos assim, foi mais ou menos naquela época, 2014, algo mais ou menos assim, que o Marco Aurélio estava saindo de São Paulo. Foi logo que o Marco Aurélio Cunha estava saindo, nós não sabíamos, mas o Casares, naquele momento ele estaria virando um dos homens mais fortes dessa politicagem do São Paulo, né? Internamente dentro do São Paulo. Internamente no São Paulo. E a forma, o tom da voz, o jeito de falar, me lembrou muito do Douglas Schwartzman nesse áudio dos camarotes com a Adriana e com a Mara, da forma como o Casares falou com o Marco Aurélio Cunha. Um tom meio que ameaçador, intimidador, tipo assim, peitando mesmo, provocando e intimidando mesmo. O Casares falava assim pro Marco Aurélio Cunha na época: e por que você não vem aqui no clube? Porque ele tava, aparentemente, ele ligou lá no programa porque ele tava pé da vida que o Marco Aurélio Cunha estava falando coisas meio que podres da gestão, podres internos do São Paulo. Casares liga lá e dá uma intimidada nele. Então, engraçado, por que você não vem aqui pro clube? Porque você vai ter que falar isso aqui no clube. Um tom muito ameaçador na voz. E o Marco Aurélio Cunha dá uma recuada ali. Me lembrou muito esse áudio do Douglas Schwartzman, essa questão do Júlio Casares aí. E aí, como é que é? Você vai tirar ou não vai? Mas você tá falando que é de quem? Sabe? A mesma pegada ali. Mas isso aí é... Nós sabemos, né? Eu acho que no fundo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que rola ali, não precisa falar. O bom é que esse nível de gente que pra mim são pessoas, o nível mais fuleiro possível, estão se afastando. Nós estamos nos livrando pelo menos de alguns, né? Galera, Mike tem uma ideia surgindo aí de que o lateral direito Mike da base e alguns outros jogadores da base podem estar sofrendo nos treinos do Roger Machado, né? Se for isso aí, galera, eu gosto, tá certo. Não só o Mike, não só o garoto da base, como tem que preparar o físico do garoto da base. Só fica um sinal de alerta pra preparar o físico da garotada da base pro profissional também. Põe esse Luciano pra correr, põe esse André Silva, esses caras pra correr. Prepara melhor esses jogadores. Mas o Mike, fala do Mike porque o Mike sumiu, né? Sumiu assim, né? O Cedric voltou a jogar. O Mike vinha jogando muito com o Crespo não colocava o Cedric, um acerto, né? Na nossa opinião. E o Mike vinha jogando. Agora, o reserva passou a ser o Cedric do Lucas Ramon. Não é mais o Mike. Então falam que o Mike ele pode estar sentindo os treinos. Mas assim, eu vejo muito potencial no Mike. Acho que não vai desgastar o garoto, não. Vejo muito potencial no Mike e acho interessante sim colocar um treininho um pouquinho mais forte. Detalhe, parênteses aqui, na verdade, não é pra quebrar nenhum jogador no treino, não é pra machucar ninguém no treino, óbvio que não é pra desgastar burramente e fisicamente o jogador no treino, mas assim, você precisa puxar o físico desses jogadores. Esse Luciano, ele parece uma tartaruga, né? Esse cara não aguenta correr mais. Então tô dando o Luciano como exemplo. O André Silva, tudo bem que ele se lesionou, mas ele está horroroso fisicamente falando. Então acho que tem que fazer um treino melhor. O Pablo Maia já tinha voltado da lesão, tava inaceitável no treino.
Então, não vejo isso como um problema. Tem uma ideia, tem uma tendência para isso ser verdade, né? Tá desgastando os jogadores do treino. Talvez um jogador da base, um jogador que não ficou muito tempo no profissional, que não tem 4, 5 anos de jogo profissional, como é o caso do Mike, não estaria aguentando o tipo de treino que o São Paulo está dando. Mas aí, é uma questão de adaptação. Acho que o Mike ele pode se adaptar, sim, a um treino mais forte, tá ali pra isso, é um jogador da base, tecnicamente muito promissor e que tem tudo pra dar certo fisicamente também. Então acho bacana isso, porque você, de uma certa forma, você explora mais, né? Você traz mais esse quesito do vigor físico do jogador, que o São Paulo neste momento está precisando e muito. Então acho que, gente, não é informação isso, tá? Isso daqui não é uma notícia de tá quebrando, os jogadores estão sempre desgastados ali no treino. Isso não é uma informação, isso é uma ideia, uma tendência de que pode acontecer um treino mais pesado para os jogadores da base, mas eu vou apurando isso aí direitinho. Galera, Pablo Maia, muito triste, né? Sofreu 2 fraturas no treino e vai desfalcar o São Paulo, né? Vai passar por uma cirurgia o Pablo Maia, mas acontece, só que azar, esse tipo de coisa acontece. O Pablo Maia, que de forma muito interessante voltou a jogar pelo São Paulo, né? Hoje, pra mim, o Pablo Maia, sempre gostei muito do Pablo Maia. Hoje, pra mim, não pode ser titular do São Paulo, mas a gente também nós não podemos perder o jogador, né? Que conversa é essa? Pablo Maia é um jogador importante pro elenco quando ele tá aguentando a jogar ou quando ele está disponível, né? O Pablo Maia é um jogador muito bom também, já encaixado no elenco do São Paulo, já foi campeão jogando demais na Copa do Brasil pelo São Paulo. Então eu acho que o Pablo Maia hoje ele não tem condições de ser titular, mas ter o Pablo Maia no elenco é importantíssimo. Esse jogo aí babaca contra o Boston River e esses contra o Higgins, esses jogos tem que colocar Pablo Maia. Quem que tá de reserva é o Danielzinho, tem que pôr Pablo Maia, Danielzinho, tem que pôr o time inteiro reserva para ganhar esses jogos. Então Pablo Maia é um jogador importante. Agora vai passar por uma cirurgia, mas acho muito bacana essa volta, digamos assim, do Pablo Maia pro time principal de São Paulo. Tem que colocar, o cara é nosso, o cara tem contrato, ele já mostrou ser um jogador interessante, tem que jogar sim. Hoje não tem condições de ser titular, pode ser que não tenha mesmo, né? Com o Marcos Antônio, o Bobadilha, até mesmo com o Danielzinho, porque por enquanto tá Marcos Antônio e o Bobadilha com o Roger Machado. E tem na bota aí o Danielzinho. Então o Pablo Maia realmente acho que não pode ser titular, mas ter esse cara no elenco é muito importante para colocar contra esses jogos que o São Paulo tem obrigação de ganhar, mesmo com o time 100% reserva ou 80% reserva, como foi com o Boston River, né? Então, mas é isso, o Pablo Maia vai passar para cirurgia, vamos torcer para recuperar o quanto antes. Um acidente no treino, se machucou no treino, vamos torcer para voltar o quanto antes e estímulos melhoras pro Pablo Maia. Galera, Calera e Sabino viram dúvidas para enfrentar o Vitória. Eu vou trazer melhor, fazer aquele nosso pré-joguinho lá, muito bacana, né? Vou trazer isso melhor no vídeo de amanhã, mas o Calera e o Sabino viram dúvidas, pode ser que não joguem contra o Vitória, poupados. Eu vou trazer melhor isso pra vocês. Só que aí nós temos o Luciano, precisa jogar, né, bacana? Você precisa jogar, você tá aí pra quê? Eu tenho muitas ressalvas com o Luciano. Pra mim, com todo o contexto do Luciano, ele já teria ido embora do São Paulo. Sei que tem muitos que gostam do Luciano, mas tá aí, recebe um salário, recebe uma fortuna, é o 10, é o malandrão do time, então tem que jogar e tem que resolver a parada. Não é só contra o 9 de julho, não é só contra o Porto Cabedelo, tem que resolver contra qualquer um, né, Luciano? O Calera estando ausente, você precisa voltar, você precisa ser o centroavante principal do time, o atacante principal do time, mesmo porque se o Calera não puder jogar, por exemplo, contra o Vitória ou algum outro jogo, esse André Silva não está em condições nenhuma de jogar. O André Silva está péssimo. Então tem que ser você, né, Luciano? Você não é o principal, você não é o 10. Você tem que ser o atacante nesses momentos. Eu não confio mais tanto assim na questão de você resolver jogos, mas precisa jogar. Rian Francisco tá no Sub-20, espero que volte o quanto antes já pro profissional de São Paulo, porque pra mim, na ausência do Calera, já tinha que ser o Rian. Mas tem o Luciano, que aí é um dos principais, é um dos medalhões do elenco, então tem que jogar. Quero ver a régua. O Roger Machado chegou e colocou o Danielzinho no banco.
tá dando certo, tá com o Marcos Antônio, o Bobadilla tá funcionando, ele colocou ataque total, explorando muitos os pontas, e tá funcionando sem o Danielzinho. Só que o Danielzinho é um cara que a gente sabe que joga muita bola. Eu quero ver o mesmo critério de análise, eu quero a mesma regra criteriosa pro Danielzinho, tem que ser igual pra todo mundo, pro Mike da lateral, que é menino da base, pro Danielzinho, que acabou de chegar, que é um cara que ainda não tem muito nome no São Paulo, pro Luciano. A régua de crítica, né, de análise de desempenho em cima dos jogadores, ouviu, Roger Machado? Tem que ser a mesma. Então, se o Danielzinho virou banco e tá dando certo, o Luciano também precisa, o atacante precisa fazer o quê pra continuar no time? Além de jogar bem, entregar gols, né? O centroavante, o caso do Luciano ou do Caleri, ou do André Silva, ou do Rian Francisco, entregar gols. Então nós vamos esperar o mesmo critério de avaliação seu agora em relação a isso. Beleza, Roger Machado? Galera, Thiago Maia, a atualização é que ainda não andou, né? A última atualização é que o São Paulo estava já tudo bem encaminhado para a contratação do volante Thiago Maia, que para assinar já um pré-contrato, um cara que jogou no Flamengo, no Inter, não vive um bom momento na carreira, mas o grande indício, a grande dica é que o São Paulo quer contratar agora um volante, mais um meio-campista. Eu não sei, eu acho uma temeridade. Talvez com o Pablo Maia machucando. Não pela contratação de volante, e não tô nem aqui falando do Thiago Maia e nem do Rômulo, que eu vou falar pra vocês aqui também, mas eu não tô nem falando disso. Eu acho que agora nós teríamos condições de subir alguém da base. Tem o Marcos Antônio, que é um fenômeno, um craque, tem o Bobadilla, pode ser vendido, tem o Danielzinho, tem o Pablo Maia que se lesionou, mas nós temos pedindo passagem Negruti, Jorginho, Hugo Leonardo, Matheus Ferreira, acho que tem mais, tem o Pedrinho Ferreira, que não é volante, mas é meio campista, aí tem o Cauli. Pra mim tem muitos jogadores que poderiam suprir ali. Eu acho que não tem que montar o meio de campo com todo mundo da base, mas você já tem o Marcos Antônio, Danielzinho, você tem o Pablo Maia, Bobadilla, temos o Bobadilla, mas ele pode ser vendido. Colocar um da base, acho justo, mas o São Paulo aparentemente quer contratar mesmo. Thiago Maia encaminhado, São Paulo quer assinar um pré-contrato com o Thiago Maia do Inter hoje, que não vive um bom momento na carreira, e tem agora uma especulação envolvendo o Rômulo, de que o Roger Machado teria pedido o Rômulo. Não conheço, eu lembro mais ou menos dele, não conheço muito. O nome não... Eu lembro pouco dele. Difícil eu não conhecer um jogador aqui do futebol brasileiro, hein, galera? Difícil. Mas eu não lembro muito bem desse Rômulo. Trabalhou com o Roger Machado no Internacional. A contratação que ele fez do Arthur do Bahia, né? Que do Inter, Botafogo... Red Bull Bragantino, Palmeiras, Botafogo, deu super certo. Então acho que bons olhos, né, para essa indicação do Roger Machado em relação ao Arthur. Ele chegou jogando uma barbaridade. Então acho que eu daria um voto de confiança se realmente o Roger Machado pediu esse Rômulo volante, que trabalhou com ele no Inter, né? E... não pode fazer igual o Sampaoli, que chega lá pedindo 15 jogadores, né? Quando ele chega, ele quer que troque o elenco todo. Mas trazer 1, 2, 3 jogadores a pedido do técnico, eu acho que completamente do jogo. Mas estão falando, tá muito na base do rumor e da sondagem, esse suposto pedido do Roger Machado do Rômulo, né? Pro São Paulo contratar esse jogador. O São Paulo ainda analisa a ideia, né? Mas acho muito pertinente, acho que é verdade, sim, porque... É um nome muito específico que aparece e de um cara que já trabalhou com o Roger Machado. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.